Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando agora no Novo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo. Hoje, 1 Coríntios capítulo 8. Se você tem gostado desse conteúdo, dê o seu gosto, partilhe o vídeo e vamos mergulhar aqui nessa palavra, porque nós podemos tirar muitas coisas para a nossa vida, do nosso dia a dia. Bom, vamos orar? Meu Deus, obrigado por essa oportunidade, que o Senhor fale conosco, abrindo o nosso entendimento, assim como essa carta foi dirigida aos Coríntios, hoje essa carta está sendo dirigida a nós, que fale forte conosco, em nome de Jesus. Amém. No versículo 1, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. O comentário diz: comidas consagradas, carnes eram sacrificadas aos ídolos nos rituais pagãos e vendidas no mercado local. Também eram servidas e consumidas de forma ampla pelos habitantes de Corinto. Inclusive, alguns que possuíam amigos cristãos serviam pratos preparados com essa carne quando os recebiam em casa. Essa questão causava muitas dúvidas no seio da igreja local. Assim, para não correrem o risco de pecar, alguns excluíam totalmente a carne do seu cardápio e se recusavam a partilhar as refeições com outras pessoas. Porém, outros ingeriam todo tipo de alimento sem se importar com a sua origem. Então, aquilo que acontecia, acontece hoje também, né? Quantas pessoas há dúvida com respeito às roupas, por exemplo, a maneira de se comportar, enfim. São essas dúvidas que o apóstolo Paulo vai resolver aqui nesse passado e hoje também, né? No 2. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. O comentário: não sabe como convém. Os coríntios tinham uma forte tendência ao orgulho e ao partidarismo, de modo que simples questões se tornavam grandes conflitos entre eles. A discussão agora estava em torno da ingestão de carnes provenientes dos templos idólatras. Tanto aqueles que eram favoráveis à ingestão quanto aos que eram contra erravam, pois com seus desentendimentos destruíam a comunhão entre os membros da igreja. Se usassem o princípio da liberdade aliada à fé e à sabedoria, não estariam mergulhados em tanta ignorância espiritual. Desse modo, aqueles que realmente conhecem o Senhor não se colocam na posição de juízes ou de fiscais do seu próximo. Quem de fato nasceu de Deus obedece com prazer aos seus mandamentos. Além disso, não maltrata seu semelhante e não se comporta com arrogância por causa do seu conhecimento. Por isso que ele falou que o conhecimento incha, quer dizer, a pessoa ela fica tão cheia de conhecimento, mas tão vazia do amor. O amor, ele é o sacrifício, é o suportar, é o aceitar, é o tolerar, né? No 3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. O comentário diz: o ídolo nada é. Paulo responde de forma prática que os ídolos não passam de ilusão, pois há somente um Deus e Senhor. Portanto, não havia qualquer problema em comer ou se abster das carnes compradas no mercado, pois elas não tinham poder para afetar a vida espiritual do cristão. Além do mais, o cristão tem o privilégio de consagrar a Deus aquilo que ingere. É pecado, porém, se apoiar nesses entendimentos para participar de forma consciente da mesa dos ídolos ou se misturar às práticas erradas daqueles que não vivem a fé. Como hoje, por exemplo, tem tantas pessoas que ficam preocupadas com o invejoso que elas ficam tão travadas na sua fé, pensando: não, o invejoso vai me invejar, vai dar tudo errado. Quer dizer, essa fé negativa vai atrair o que é mal também. Então, enquanto a pessoa pensar dessa forma, ela termina trazendo mal para ela, mas não traz a bênção. Se as pessoas crescem na palavra de Deus como elas creem no que é mal, tudo daria certo para elas. 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele.
Por isso se engana aqueles que buscam em outros deuses ou deusas, né, uma proteção, uma ajuda, quando nós só podemos buscar isso em Deus. No 7. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a consciência, sendo fraca, fica contaminada. O comentário diz fracos e fortes. É assim que Paulo define os dois grupos de pessoas que haviam em Corinto. E com isso nos ensina como devemos proceder sobre questões comuns e incomuns do dia a dia. Enquanto alguns cristãos aprovam determinadas situações, outros não aceitam e reprovam. Entre as pessoas há um enorme contraste de maturidade na fé. Então, como todos não possuem o mesmo senso espiritual, a regra estabelecida é que cada um deve abnegar daquilo que as Escrituras condenam e do que a sua consciência desaprova, para não pecar. Quando alguém viola os princípios espirituais que carrega dentro de si, fere a sua boa consciência e prejudica a sua comunhão com Deus. Seguir esse preceito de liberdade é uma defesa da fé que não deve ser questionada por ninguém. No 8. A comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. E aqui aonde nós temos que meditar, né? Assim, por exemplo, eu não teria problema de comer essa carne, né? Eu consagraria a Deus o meu alimento e saberia que Deus estava abençoando e acabou. O que foi feito com ela antes, se foi oferecido para o Deus A, B ou C, pouco importa. O importante é que agora eu consagrei e ela está abençoada. Pronto, ponto final. Então eu não tenho esse problema, né? Não teria esse problema de comer. Mas se há pessoas que são fracas na fé, né? Elas não conseguem aceitar isso, elas têm dificuldade em ter esse entendimento, né? Então eu evito comer perto dela, eu evitarei dar para ela comer e acabou, pronto. Né? Com que objetivo eu faço isso? Para salvar aquela alma e também não perder a minha. Então, por isso que ele está dizendo no 9, né? Maneira, escândalo para os fracos. No 10 agora. Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento sentado à mesa do templo, dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu? Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Comentário: exercício da liberdade. Pior que a discórdia instalada em torno da discussão entre o que era permitido e o que era proibido era a forma como os cristãos viviam a liberdade do Evangelho e a maneira desrespeitosa com que se tratava. Eles não tinham temor nem consideração uns pelos outros, a ponto de não se importarem em se insultar para defender sua posição. Desentendimentos geram rugas, mágoas e ofensas. E o pior, podem contribuir para o abandono da fé. Afastada da presença de Deus, a pessoa pode sofrer danos terrenos irreparáveis e, se não se arrepender, sofrerá danos eternos. Para não contribuir com a queda de ninguém e assim ser cobrado pelo Senhor, o cristão deve considerar sua conduta em todo o tempo. Na cultura dos dias de hoje, a pessoa nem quer saber se o outro vai se importar ou não, se é importante para ele ou não. O que ele quer saber é o seguinte: eu vou comer, eu tenho vontade, eu vou comer e nem me importa os outros. Não. Nós temos que pensar também naqueles que não têm essa mesma estrutura, né? Se nós estamos numa obra, eu prefiro sacrificar a minha vontade para que a de Deus seja feita e aquele irmão não se perca. O comentário do 13 diz assim: escandalizar meu irmão. As Escrituras declaram que é melhor abrir mão do nosso direito do que levar o nosso irmão a pecar. Sabemos que à nossa volta sempre há pessoas mais fracas na fé e propensas a se escandalizar. Por isso Paulo nos instrui a ter prudência e respeito pela maturidade espiritual de cada um. A liberdade do cristão é limitada, pois ele nunca
deve ferir ou induzir o seu semelhante ao erro e à culpa. Portanto, é dever de todo cristão vigiar para que não seja um tropeço a fé de quem quer que seja. Nossa alegria deve consistir em ver o outro mantendo a salvação e a boa consciência. E quem é capaz de fazer isso, né? Quem é salvo? Quem não é, não vai concordar jamais com isso aqui. Isso aqui é uma teoria furada para ele. Mas quem é salvo quer salvar. Agora, 1 Coríntios capítulo 9. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direitos de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? O comentário diz, não temos nós direito? Paulo pratica o mesmo princípio que ele ensinou anteriormente, sofrer o dano e abrir mão do seu próprio direito em favor do Evangelho. Os apóstolos recebiam o apoio da igreja para dedicarem 100% do seu tempo ao progresso do ministério e à salvação das igrejas. Paulo lembra ainda que o direito que os ministros do Evangelho tinham de levar as suas respectivas esposas nas viagens missionárias e de terem suas necessidades supridas pela igreja era aprovado por Deus. Porém, ele e Barnabé, mesmo conscientes dessa prerrogativa, abriram mão delas espontaneamente. Então, ele afirma e confirma o seu selo, e ainda que outros não dessem crédito a ele, mas aqueles que haviam se convertido na sua época deveriam crer, né? No 6, ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo, né? Hoje, por exemplo, meu trabalho como pastor na Igreja Universal, eu tenho uma ajuda de custo. E ela vem de onde? Ela vem do altar, né? Ela é proveniente dos dízimos e ofertas que o povo dão na igreja. Então, eu me alimento, eu sou sustentado, literalmente, pela obra do Senhor, que é feita pelos pastores, bispos e pelo povo que serve a Deus através da sua palavra, fidelidade e amor, né? E liberalidade. Ele diz no 9, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Quer dizer, Deus teve um cuidado especial quando se ia fazer trilhar o grão, né? E o boi que rodava com aquela pedra, né, de moinho, então ele era permitido por vezes, né, comer um pouco daquele trigo que estava ali, né? O homem não podia bater no animal ou tentar pedir que o animal comesse. Se ele estava trabalhando, ele também era digno de comer alguma coisa. 10. Ou não o diz certamente por nós. Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós. Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Então, ele está falando que ele semeava a palavra, quer dizer, ele semeava coisas espirituais e o povo voluntariamente, liberalmente, davam suas ofertas e devolviam seus dízimos. Ele poderia participar disso, né? Ter a sua porção para ele, mas ele falou, eu não quero que isso seja um impedimento para que o Evangelho de Cristo cresça. Então, todo o investimento que era recebido na igreja, na onde ele estava, era dedicado ao avanço da obra de Deus. 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E o que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar?
O comentário do versículo 13 diz de contínuo. Desde a instituição do serviço sagrado no tabernáculo, a classe sacerdotal era sustentada com os recursos dos dízimos e das ofertas dos filhos de Israel. Paulo cita esse fato e faz uma distinção entre duas categorias. A primeira, formada por sacerdotes e levitas, tinha a responsabilidade de administrar as questões sagradas, isto é, de manter o santuário não apenas limpo, mas também suprido de azeite de incenso, além de preservar todos os utensílios e ensinar a lei ao povo. A segunda classe, composta dos sacerdotes que viviam de contínuo para o altar, tinha a função de sacrificar os animais. Portanto, era justo que ambos os grupos recebessem o sustento vindo do próprio templo, pois viviam dedicados exclusivamente ao serviço sagrado, sem ter direito à esperança entre as tribos de Israel. E isso é bom, né? Esse capítulo é bom para aquelas pessoas que ainda têm maus olhos com relação à oferta, aos dízimos na igreja. Pensam que os pastores roubam ou querem tirar dela o sustento dela, né? Quando isso é bíblico. No 14, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Comentário: vivam do evangelho. O que se dedica integralmente à pregação do evangelho deve receber da igreja o apoio necessário para a sua subsistência e da sua família. O ato de se servir do altar surgiu no Antigo Testamento e ganhou respaldo no Novo Testamento, com o propósito de fazer com que aqueles que trabalham para o progresso do reino de Deus continuem executando o seu trabalho. O sustento de um servo de Deus fiel e diligente não é um favor, um presente ou uma regalia, mas um direito designado pelo próprio Deus, porque nós abrimos mão da nossa vida, do nosso futuro, de tudo para que nós possamos servir a Deus. Então é justo que nós vivamos do altar. No 15, mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizado proponha de graça o evangelho de Cristo, que não abusar do meu poder no evangelho. O comentário diz assim: melhor me fora morrer. Paulo desejava tanto o desenvolvimento do reino de Deus que não admitia que nada interrompesse a mensagem da salvação. Embora o apóstolo tivesse o seu favor as palavras do próprio Senhor Jesus e a lei mosaica, que garantia o sustento dos que administravam o serviço sagrado, ele impôs certas limitações a si mesmo. Por exemplo, não condenava quem era sustentado pela igreja, mas para que a sua conduta não se tornasse empecilho à conversão de alguém, ele abria mão desse direito, pois trabalhava produzindo tendas. O prazer, a responsabilidade e a alegria de Paulo em pregar o evangelho eram tão grandes que ele preferia morrer a causar prejuízo a uma alma sequer. Por isso que todo o pensamento do apóstolo sempre está em volta das almas, né? Ele está sempre pensando mais nos outros do que em si mesmo. E esse é o pensamento de Deus. Quem pensa como Deus, pensa no seu próximo. No 19, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais um. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Então ele não se importava em perder naquele momento para poder ganhar mais uma alma, uma minha. Ele não se importava em não ter naquele momento umas condições melhores para a vida dele, se ele pudesse ganhar mais uma alma. Quer dizer, literalmente, ele cumpriu aquele mandamento que diz amar o seu próximo como a si mesmo. 21. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. O comentário daqui
servo de todos. Para servir ao Senhor, Paulo não se importava com as renúncias que teria de fazer. Pelo contrário, ele mantinha continuamente o propósito de alcançar os perdidos por meio do Evangelho. Nem que para isso precisasse deixar seus costumes para se ajustar à cultura dos locais por onde passava, mas sem corromper sua fé. Ele repetia sua decisão de abrir mão da própria liberdade, dos seus gostos, dos seus direitos, para que ninguém se indispusesse a crer no Senhor Jesus por causa dele. O lema da vida do apóstolo era ganhar para ganhar ainda mais, ainda mais. Com isso, ele não se poupou das dores para honrar o céu com o mais precioso lucro, almas salvas. Sua conduta, abnegação e boa consciência são exemplo para quem quer se tornar um instrumento eficaz para Deus. E aí tem alguns que usam essa justificação, para dizer, Paulo se fez isso para ganhar aqueles. Então, eu vou andar com os incrédulos e vou me fazer de incrédulo para ganhar eles. Um erro, Aí eu vou para a discoteca, eu vou para a noite porque eu vou ganhar os que estão na noite. Não, você está querendo desfrutar da noite. Não use um pretexto para fazer o que te agrada, Na verdade, assim como o Senhor Jesus, ele se sentava para comer e às vezes naquela mesa haviam pecadores, mas ele não era pecador. Ele não fazia o que elas faziam. Aliás, ele dava uma palavra que as tirava daquela vida. Jesus era influência, ele não era influenciado. E agora o 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. O comentário, correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo usa o exemplo de uma corrida para ilustrar a disciplina de um atleta em busca do seu prêmio. Essa analogia era de fácil compreensão a eles, pois além de haver a tradicional competição dos Jogos Olímpicos na Grécia, havia os Jogos Istmicos em Corinto. Nesses eventos eram disputados provas como corrida, salto e luta, sendo que em cada modalidade havia apenas um vencedor. Em outras palavras, várias pessoas se sujeitavam a um rigoroso estilo de vida para que no final apenas uma subisse ao pódio. Como recompensa pela vitória, o atleta recebia uma coroa de folhas de pinheiro e uma palma, prêmios incorruptíveis que rapidamente estragavam. E eu acho interessante esse versículo, porque ele diz, não sabeis que todos correm no estádio? Na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Então quer dizer, nós estamos também numa corrida, mas na corrida da salvação, na corrida da fé, não existe o primeiro lugar. Todos temos que chegar, todos vamos chegar se permanecermos fiéis à palavra do nosso Deus. Então ele fala sobre o correr, mas eles correm por um objetivo desse mundo corruptível. Nós temos que correr pelos céus. 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo, não venha de alguma maneira ficar reprovado. Comentário, coroa incorruptível. Assim como um esportista se esmera nos treinamentos, na alimentação e na abnegação de tudo que possa impedir seu empenho, aqueles que desejam a salvação devem ser vigorosos e perseverantes. Se a prática de um esporte exige a disciplina física, mais disciplina espiritual exige a conquista da vida eterna. A espera daquele que persevera na fé não está uma guirlanda de folhas, e sim uma coroa incorruptível de valor incomparável, dada pelo próprio Deus. Para se apossar dela é preciso ser aprovado. Por isso o apóstolo fala que é necessário se abster de tudo, pois não há salvação sem renúncia. Aqueles que não rejeitam a oferta do pecado e não negarem a si mesmos para viver em obediência a Deus jamais alcançarão a glória da vida eterna.
É tão forte, né? Quer dizer, o versículo 25 ele fala: aquele que luta, de tudo se abstém. Quer dizer, ele faz sacrifícios, ele faz renúncias para poder praticar um esporte e ganhá-lo, né? E aqueles que são salvos? O que ele está abrindo mão? Né? Qual tem sido a sua renúncia? Né? Você tem renunciado o que pela sua salvação? Nós lutamos por essa coroa incorruptível, quer dizer, ela não pertence a esse mundo, ninguém a pode roubar, ela é eterna e ela está nos céus. Pelo que você tem lutado? Por si mesmo, pelos outros ou pela sua fé em Deus e a sua permanência na fé? Veja, examine e fique bem. Deus abençoe.